Fala pessoal, boa noite. Estamos conversando mais um episódio do podcast Papo Público e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito importante que tem um renome muito legal aqui na cidade de Sorocaba. Ele é advogado, jornalista, escritor. A gente vai conversar hoje com o Zé Antônio Rosa, é um cara que tem aí uma história muito grande na cidade de Sorocaba, no jornalismo, especialmente ali no jornal Cruzeiro do Sul, né, o qual ele teve uma passagem muito importante pelo jornal, e a gente vai bater esse papo com ele hoje para conhecer um pouquinho mais da história do Zé também, e ele contar um pouquinho dessa vivência dele na área de jornalismo, de toda a experiência que ele já passou. Zé, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, é uma honra para mim ter essa oportunidade de conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade, né? O prazer de estar com você, Vinícius, Rafael. Obrigado pelo convite, né? E eu fico muito feliz de saber que o meio de comunicação está aquecido, pelo menos está demandando coisas, né? Porque num cenário de tecnologia, de mudanças, né? Eu que vim do jornal impresso, né? Eu só costumo dizer que sou meio jurássico, né? A gente vê essa evolução e fica feliz de saber que as oportunidades surgem, né? E a gente acompanha. No meu tempo de faculdade, eu lembro de ter lido um livro que foi recomendado do Humberto Eco, chamado Apocalípticos Integrados, né? Em que ele falava o seguinte, que existem duas correntes, aquela, né? Que achava que o meio jornal, impresso, a comunicação iria acabar, por conta da evolução tecnológica, de vários fatores, e o outro é que esses eram os apocalípticos, né, os fatalistas, né, e aquela que achava que não, que a gente ia se amoldar, que a gente ia se adaptar a essas coisas, que éramos integrados, ou seja, você não pode com ele, una-se a ele. Parece que deu certo. Obrigado, meu estamos aqui à disposição. Imagina. Zé, você já tocou num nome aí que eu acho muito legal, né, o próprio Humberto Eco com um livro que eu tenho muito desejo de ler, e você como escritor, né, falando sobre Humberto Eco rapidamente, O Nome da Rosa. Ah, né? sim. É um livro que, cara, sempre mexeu muito comigo, sempre tive muita vontade de fazer a leitura desse livro. Ainda não surgiu a oportunidade, porque eu estou com outros livros na frente, mas em breve farei a leitura. Falando já sobre questões literárias, você também foi um profissional que atuou na frente cultural por muito tempo, né, Zé? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós dessa sua experiência em trabalhar com a editoria de cultura, né? Como é que foi essa vivência para você? Se você sempre foi um cara que gostou da área cultural ou caiu ali meio de paraquedas e aprendeu a gostar dessa editoria, como é que foi esse movimento? Eu acho que está um pouco no DNA da gente. O meu pai era ferroviário, mas também músico. Ele, nos tempos lá dele, lá, que eu não era nascido, evidentemente, ele chegou a ter uma orquestra, que na época se chama Big Band. E eu peguei muito pequenininho os ensaios dessa orquestra em casa. Então minha casa era o tempo todo música, tinha essas referências que a gente via, né? Eu assistia curioso, via, acompanhava aquilo, ouvia, prestava atenção, e aquilo foi aflorando a sensibilidade, né? As coisas foram se incorporando na gente, né? Quando eu entrei no jornalismo, né, no primeiro momento, com 15 anos de idade, lá, naquela condição lá no diário, ainda não dava para chegar nesse patamar aí, mas ainda assim algumas coisas aconteceram. Para quem, como diz o Celso Ribeiro, né, para quem é velho de Sorocaba, fica a lembrança de que durante um certo tempo, antes do Recreativo Campestre, os shows aqui da cidade aconteciam no ginásio de esportes. E vinham nomes assim do cenário musical, como Ivan Lins, Simone, Moraes Moreira, enfim, esses. E Caetano Veloso. E acontecia de a gente estar lá por isso que o jornalismo é tão fascinante, né? Porque você não espera o que vem, você não tem nada programado, né? Você não sabe o que vai acontecer. Hoje você vai falar com um morador de rua, amanhã você pode estar diante do presidente da República, né? Não que haja diferença entre os dois, mas você fica meio naquilo. Então você agrega muito, aprende muito. E quando esses shows vinham, acontecia de falarem, ó, você vai lá, tem que ir lá, vai entrevistar, tal. Eu falei, mas tudo bem que eu gosto, mas daí... E aí você ia se pautando, se referencializando, lendo, né? Eu lembro de uma experiência muito marcante para mim, que foi
na gestão que não envolve necessariamente cultura, né, que foi na gestão do Teodoro Mendes, porque no diário era assim, nada contra, porque era a realidade daquela época, né? O diário não tinha carro. E a gente andava de ônibus, né, para ir atrás das notícias, para cumprir as pautas. Eu lembro lá que eu chegava à tarde e o secretário de redação lá, chefe de reportagem lá, meu grande amigo, mentor, mestre José Benedito de Almeida Gomes, acho que o Fernando deve ter falado dele aqui. Ele chegava lá, eu chegava na mesa dele, ele abria uma gaveta, pegava um talão de passe, rasgava, vai atrás de notícia. Mas vai onde? Ah, vai na educação, vai na polícia, onde for, volte com notícia, se vira aí e tal. E a gente fazia isso. Eu passava o dia todo correndo e chegava de tarde para gravar um noticiário lá nacional que a gente tinha que fazer. E um dia, antes de eu começar a gravar, eu falei, viu, corre aqui na prefeitura, que era na Brigadeiro Tobias, onde hoje é a Fundec. Foi Câmara também, mas depois foi Fundec. Que o Ulisses Guimarães está aí. Caramba. Eu fiquei meio travado, falei, Ulisses Guimarães, o prefeito lá, Teodoro Mendes, né, tá recebendo, vai lá que ele vai atender a gente. Por sorte, né, por isso que eu falo, se você gosta do meio de comunicação, tem essa facilidade, leia sempre, qualquer coisa é bem-vinda, desde bula de remédio até manual de equipamento, leia. E eu lia toda vez que eu chegava na redação, eu lia as coleções de jornais que tinha lá, e a Folha de São Paulo tinha uma seção na página 2 chamada Frases. Justo naquele dia tinha uma frase do Ulisses Guimarães, que dizia assim, o Brasil é uma bomba prestes a explodir. Daí eu fui com aquilo na cabeça, foi como que um decoreba, né? Bom, o senhor disse na Folha que o Brasil é uma bomba prestes a explodir, o senhor disse na Folha que o Brasil... Quando eu chego lá, tal, fiquei dentro daquele almanzarrão enorme, aquele olhão claro, não sei o quê. Tá forte, bem... Sentei lá, e o Teodoro Mendes olhando assim, com aquela cara. Diga no seu jornal, por favor, que eu vim aqui prestigiar a administração do meu grande amigo Teodoro Mendes, que é uma grande liderança do nosso partido, não sei o quê. Tá, estou à sua disposição, não sei o quê. Eu falei, mas plaquei a pergunta. O senhor disse na Folha de São Paulo que o Brasil é uma bomba prestes a explodir. O que o senhor quis dizer com isso? Ele respirou, falou, muito bem, não sei o que. Então, isso era umas 6 e pouco da tarde, ele falou, nós falamos até as 9 da noite. Nossa! Não parava mais. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu levei uma bronca desgraçada no jornal, porque o jornal fechava cedo. 9h30, 10 horas, já não tinha mais ninguém lá, era difícil. Daí, o que é isso? Onde você viu? O que aconteceu? Não, eu falei com o homem, tá aqui, gravei, conversei, por que não pode, não sei o quê, pensa o quê? Tá? Levei bronca da redação, levei bronca na oficina lá, porque o pessoal da gráfica lá falou, o que é isso? Atrasou a vida de todo mundo, eu que ir embora, não sei o quê. Então, bom, mas não saiu a notícia como eu gostaria, mas acabou saindo, né? Ainda no diário, não fosse essas entrevistas lá, eu tive uma outra experiência que eu acho que foi muito bacana, que também essa envolve cultura. A biblioteca municipal ficava na Rua da Penha, do lado do diário. Hoje é a biblioteca infantil, né? Mas ali era a municipal. E um dia aconteceu de ir lá uma escritora de livro infantil, que a convite da então chefe da biblioteca lá, a quem eu não vejo faz tempo, talvez ela nem se lembre de mim, né? Porque ela é muito... A Marisa Macambira. O nome dessa escritora era Regina Melilo de Souza. Ali no mesmo patamar da Ruth Rocha, enfim, desses grandes nomes da literatura. E a gente batendo um papo lá sobre a questão da livro para criança, como é que é literatura infantil, não sei o quê. Nossa, viajamos. Olha. E eu lembro que eu ganhei um livro dela, né? E ela colocou ao jornalista José Antônio, que tão brilhantemente me entrevistou, Regina Melilo da Souza. Eu voltei, levei bronca de novo, porque passou da hora. Que isso, onde você vai? Como você pode ver, nesse meio a gente só leva bronca. É mais ou menos assim. Mas nessa passagem dos shows, a gente foi tendo convívio com artistas, né? Foi vivendo com os artistas, foi incorporando essas coisas. Até que aconteceu que eu me formei em Direito, né? Eu fiz Direito, né? Chegou um momento que você tinha que seguir um outro caminho, pensar na subsistência, na sobrevivência até. E aconteceu. Quando eu advogava, voltou para cá, para o Brasil, o Walter De Luca, né? Que morava nos Estados Unidos e assumiu o diário pelo pai, o seu Vitor De Luca, e ele que editava lá tudo mais. Ele criou um caderno chamado Caderno VIP, que era um caderno de variedades. E a par disso ele pegou e falou, olha, eu queria criar nesse caderno um espaço para entrevista dominical, uma entrevista por semana, aquele tipo ping-pong, pergunta-resposta.
Eu falei, legal, então, mas quem? A quem você quiser, só avisa a gente. Tá? Daí também, abriu o leque, foi tudo isso e tal. E, sei lá, eu perdi a conta, não tenho um número exato, deve ter sido mais de 300 entrevistas seguramente. Nossa. Eu falei com muita gente, aprendi muita coisa. Tal. E tinha um espaço no diário que chamava Vida. E esse espaço era editado, né? Um grande amigo que se foi, né, de saudosa memória, o Cláudio Maia, né? E o Maia falava pra gente, olha, fique à vontade, faz o que você quiser aí, o que você achar que deve fazer, escreva, você entende e tal. E eu mandando bala, escrevia com aquilo, fazia as coisas daí. Aí eu comecei a vivenciar a realidade cultural local aqui da cidade. Porque as pessoas viam que tinha espaço e colocavam. Aí aconteceu uma história meio curiosa, né? Eu espero não estar estourando o tempo aqui. Imagina, Zé, fica à vontade, o tempo é seu. Tomara que eu não canse aí a audiência. Imagina. Eu trabalhava à noite, porque eu advogava durante o dia, chegava lá umas 7 da noite, e até umas 9 horas, mais ou menos. E um dia eu estou lá, chega... Zé, tem uma pessoa que quer falar com você, era um rapazinho magro assim, então, e daí ele tinha um balcão, né? E eu sentei, fui até ele, rapaz, não. E ele gaguejava um pouco, né? Falou, você que faz o caderno, não sei o quê. Então, eu falei, eu escrevo, então, eu estou com um show aí, né? Queria ver se dava para divulgar, não sei o quê e tal. E ele levou esse show num outro espaço, que quem é velho de Sorocaba vai lembrar, que é o De Encontro, que é um bar que ficava ali na Travessa General Carneiro, né? Aí, eu até falei para ele, mano, viu, fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. E aí, tá, então, eu vou trazer o show. Quem é o show? Ele levou uma fita cassete de uma dupla, né? Não sertaneja, que era o Gica e Turcão. Bom, ninguém conhece Gica e Turcão, poucos conhecem, na verdade, né? Mas eles fizeram parte de um grupo muito famoso chamado Tarancon, que seguia a linha do Raízes de América, aquela coisa assim meio... se você lembrar da figura, talvez muita gente... O Turcão, até hoje aparece na televisão comercial, é um grandão com uma barba que vem até aqui. Uhum. Tem um gorrinho, ele fez um comercial daquela batata Lay's, né? Uhum. Ele é muito engraçado, muito cômico. Eu olhei aquilo lá, ele falou, esse aqui é o Gica e Turcão, né? Por acaso eu sabia, né? Não conhecia a fundo, mas sabia. Sim, eles são do Tarancon. O cara, você conhece Tarancon? Falei, conheço, né? Eu deve, nossa, que coisa. Eu falei, então tá aqui a fita, né? Daí você faz. Como a gente tinha liberdade, eu escutei, fiz, lembrei, daí coloquei, dei vazão aí a coisa, e saiu uma página. Puta, aquilo lá abriu a porta. Aquilo lá, nossa, o que o cara me agradeceu. E ele se tornou um produtor cultural que trazia para cá atrações, né, bom, enfim, ele empresariava e trazia. Então ele esgotou aí uma lista, ele trouxe Jane Duboc, ele trouxe Vânia Bastos, ele trouxe Rosa Maria, ele trouxe Beto Guedes, ele trouxe João Bosco, ele trouxe Lô Borges, ele trouxe Tunai, ele trouxe Belchior, ele trouxe Taiguara, ele trouxe Nana Caymmi, Sai Guarabira, Johnny Alf, Luiz Melodia. E toda vez que ele ia trazer alguém, ele chegava para mim, eu estou pensando em trazer tal pessoa, o que você acha? Eu falava para ele, olha, eu adoro, mas eu acho que você tem que ir mais pelo gosto do público, né? De repente, sei lá, se você está pensando... É que para ele, felizmente, todos os shows davam público, né? E ele mandava esses shows num outro espaço também de saudosa memória, que era o Coisa Nossa. Coisa Nossa, que era da minha grande amiga, Marizinha Lobo, que cantava aqui no Frida, né? O Frida era um bar que tinha aqui durante um certo tempo, chegou a ser aqui, né? Na Rua Aparecida, no Nosso Dama, né? Uhum. E a Marizinha, com o marido Mário, tá? A Marizinha cantou no meu casamento. Olha que legal, né? Eu tenho é um doce de pessoa e tal. E à medida que isso acontecia, o G conhecia, o G é o rapaz de que eu estou falando, Sérgio Guarilha, mas o apelido era G1, né? Uhum. E ele convivia muito com esses artistas aí da noite. Olha, tem um cara aí no diário, não sei o que, quiser ir falar com ele lá. E as pessoas foram aparecendo. Aí eu conversava com daí eu criei esse elo, entendi um pouco da dimensão do potencial que existe aqui na cidade, gente de teatro, gente das artes plásticas, gente principalmente da música, né? Uhum. Tem até hoje um grande amigo que se apresenta, que é o Heraldo, que morou aqui na Moreira Cabral, morou aqui em cima. Um baita cantor, veio catavento. E nesse meio, então, eu desenvolvi. No Cruzeiro, aconteceu isso que eu te falei, que eu
fiquei 20 anos lá, 10 dos quais cobrindo noticiário político, até que fui chamado lá para a parte de variedade, por mais Cruzeiro, e ali a coisa evoluiu, desenvolveu, e eu tive essa abertura toda, né, que foi muito fantástica, que foi muito legal, que ajudou bastante. Uhum. Eu imagino, Zé. E uma coisa que eu queria entender um pouquinho mais da sua percepção também é sobre a sua vivência, né, de todo esse histórico incrível que o senhor compartilhou um pouco com a gente, mas também a questão do jornalismo hoje, né, como tá tudo muito diferente, né, você é também um profissional que sempre gostou muito de escrever, né, e hoje o jornalismo ele está com a chegada da inteligência artificial, tudo isso tem mudado muito, esse dinamismo tem mudado muito. E eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua percepção sobre o jornalismo atual, né? Esse jornalismo literário tão bonito que existia de uma forma um pouco mais intensiva, onde o senhor até citou alguns momentos de algumas entrevistas que, nossa, dava para se escrever muito, conversar muito. Hoje não. Hoje é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, as pessoas acabam ficando até mesmo, bate o olho só na manchete e acha que já entendeu a notícia. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua visão sobre o jornalismo atual, do que foi e como nós estamos hoje, qual é o momento do jornalismo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, quando você está militando, você está trabalhando no meio do jornalismo, né? E lógico que isso no começo, você ainda não tem a percepção do que é jornalismo, né? É uma coisa tão apaixonante, tão viciante, você está tão focado naquilo que você faz que as discussões a respeito do futuro ou de tudo que acontece dentro da profissão, elas passam meio que ao largo. É como se você não tivesse tempo. Quando eu entrei na faculdade, lá eu sou da primeira turma de jornalismo da Uniso, aí esse assunto começou a vir a tema. Já naquela época, se discutia qual que é o futuro do jornalismo. O que vai acontecer? A internet parece que não estava já dando os primeiros passos, estava lá. Eu lembro que, parece brincadeira isso, né? Mas a gente ficou fascinado numa aula lá que o professor ensinou a gente a criar o e-mail. Uhum. Vocês vão criar uma conta de e-mail. Tem e-mail, não sei o quê. A gente criou uma conta do Zip Mail, que ninguém lembra também. E a gente ficou vendo aquilo. Daí muita gente falava nisso. O que vai ser da gente, né? Eu acho que acontece o que aconteceu com outros meios, né? Por exemplo, disco de vinil virou CD, depois virou DVD, depois virou Blu-ray, depois virou pendrive, a gente já não sabe mais o que é. TV, a TV era analógica, ela virou TV de plasma, depois ela virou TV de LED, TV 3D, enfim, telefone. Bom, a gente tinha telex. Eu, quando comecei no diário, até um pouco antes, o diário operava com telex, recebia notícias com telex. Ninguém mais lembra o que é telex. Fax. Uhum. O que é fax? Ninguém sabe o que é fax. Fax era um telefone que recebia por ondas lá um papel com o texto, com a mensagem, com aquilo que precisava. Uma revolução. A gente discutia muito a questão da velocidade da internet, tinha o speed da telefônica, que não falava, agora com o speed, sua internet. Hoje já temos fibra ótica. Perfeito. Então as coisas. E o jornalismo, nesse meio todo aí, ele foi se amoldando, ele foi se adaptando a uma ou outra situação, sabe? Infelizmente, a tecnologia que veio por bem para tanta coisa, ela não conhece fronteira, ela atropela. Ela não está preocupada em saber, olha, muita gente não vai mais saber operar isso aí, como é que vai ficar? Não sei, eu sei que está aqui, está disponível. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi a questão lá da digitalização, quando foi feito no Cruzeiro, lá havia um profissional chamado diagramador. Diagramador, para quem não sabe, é aquele profissional que desenha a página do jornal manualmente e aproveita os espaços. Aqui vai a foto, aqui vai o anúncio, aqui vai a matéria, vai o texto, aquela coisa toda. Essa gente precisou aprender a mexer com programas, com softwares de digitalização, tipo PageMaker, que é o mais antigo, depois, enfim, vários outros, tantas coisas que passaram por aí. Tá? E era um negócio meio assustador você imaginar um negócio desse, né? Uhum.
O Milor Fernandes tem uma frase que é muito legal, ele fala, Deus põe, a tecnologia dispõe, né? Porque o negócio vai embora. E acompanhando tudo isso, a gente percebe o seguinte, o jornalismo, ele teve de se reinventar. A prova é que nós estamos tendo aqui, né? O que é o podcast? É uma mídia. É um meio de comunicação, de difusão, de propagação de notícias. É isso que está rodando. E quando a internet ganhou forma e os portais começaram a chegar, chegou o UOL, né? Foi o acontecimento, que o UOL, para quem não sabe, é o portal da Folha de São Paulo, que é um jornal que ainda circula, tanto quanto o Estadão, está no formato Bellini, que é menor, né? Já não é todo aquele jornal. Eu sou do tempo que o Estadão era aquele calhamaço de dominical que chegava, era enorme, era pesado, né? E o jornalismo, ele se inseriu nessa coisa. Ele foi evoluindo, ele foi se adaptando a esse novo ambiente. A única coisa que ficou, né, que foi necessário, que ainda é necessário reavaliar, é a questão da postura do profissional, não dos profissionais, mas dos donos dos meios. Por quê? O jornalista tem uma função muito importante, não é porque eu fiz parte, você faz parte também, que é a formação da opinião pública. A gente tem uma responsabilidade enorme. Perfeito. Muita gente glamoriza a profissão, tem até um livro chamado A Síndrome do Super-Homem, que o jornalista se acha tem até um dito que diz que os médicos pensam que são Deus, né? Os jornalistas têm certeza. Então, e não é nada disso. É uma coisa muito, muito louca você pensar nisso. Eu vivi momentos assim, aqui em off a gente estava conversando, que eu lembro de ter falado para você que já sou do escrito, né? Houve um momento no Cruzeiro que falou, gente, ele vai fazer vídeo. Como você vai fazer vídeo? Eu não sei fazer vídeo. Vai ter que fazer. Ou você faz. É mais ou menos aquela história. Se jogarem você num lago, numa piscina funda, no que não dá pé, e você não sabe nadar, você tem duas opções. Ou você nada ou você se afoga. A gente tem que nadar. Então foi assim. Chegou o vídeo lá no jornal, que era gravado em câmera fotográfica, aquelas câmeras Nikon e hiper ultra modernas para a época, né? Uma câmera daquela para comprar um carro, de tanto que era. Hoje, com celular, você faz tudo, né? Acabou. E a gente acabou se adaptando a isso. O imediatismo obrigou a isso, né? Então, o que acontece? A gente vê, falta, logicamente, até pela questão da agilidade, aprofundamento. Eu lembro que quando a gente estava no Cruzeiro, veio para cá o Bom Dia, que era um jornal concorrente. É difícil você imaginar que em Sorocaba, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, 800 mil, não sei os dados exatos, imaginar que um jornal, Cruzeiro do Sul, com mérito, né, logicamente, merecidamente, estava à frente de tudo. Quando o Bom Dia veio, o Bom Dia deu uma balançada, as pessoas ficaram meio assim, nossa. Mas parece incrível, a gente esperava por isso, falava, legal, concorrência. Aí você vai ter parâmetro. Será que o que eu estou fazendo está bom? Vamos ver o que o público vai achar do jeito. O projeto Bom Dia, infelizmente, não deu certo, por outros fatores, né, que a gente não sabe, mas havia essa coisa. E eu lembro que muita gente ligava lá, no jornal, na redação, e a gente atendia, e falava, olha, eu li no Bom Dia uma notícia que vocês não deram. Ou seja, a gente levou um furo, né? Isso em jornalismo leva furo. Furo é quando o seu concorrente dá uma notícia e você não dá. Aí eu li no Bom Dia o negócio que está lá e vocês não deram, não sei o que e tal. Desculpa, mas não foi possível. Não é isso. Vocês vão dar? A gente vai sair amanhã, então eu vou ler de vocês amanhã, porque o Bom Dia está muito curtinho. Então, o público aqui, ele foi condicionado a colocar. Então, eu imagino que, hoje, lógico que mudou, né? Mas eu imagino que se fosse hoje, essas pessoas achariam falta, né? É um negócio meio travado. Então, a gente teve as transformações da tecnologia, da evolução, a questão da conveniência, as fake news. Também. As fake news, que foi um fenômeno que chegou aí e pegou muita gente de surpresa, tal, porque é difícil você imaginar
mas acontece, né, que plantem notícias, que se faça isso. Mas isso se deve, em parte, também a outro fenômeno chamado rede social, mídia social, que praticamente engoliu os meios. Hoje, se você quiser ter notícia, você não precisa comprar já, basta você ter um celular e ter uma conta em qualquer coisa. Mesmo que você não queira saber, chega para você. Chega. É impossível você, só não estando nesse planeta ou vivendo isolado numa caverna, que nem um sannyasi indiano, para não ficar sabendo o que acontece no mundo, no entorno. Mas não tem jeito. É difícil você soube tal coisa? Não sei o que, sei. Sim. Acabou. Então, as pessoas sabem de tudo. Então isso tudo obriga o quê? Obriga a gente a ficar linkado com isso, antenado com isso, atento para isso, mas sem perder a essência da coisa, que é o quê? Que é dar o melhor, que é falar o que é certo, que é falar o que é verdadeiro, que é passar credibilidade, que é a matéria-prima, a essência do jornalismo, como de qualquer meio de comunicação, é credibilidade, é aquilo que conta. Não importa se você é o melhor jornal, se você é o jornal top, se você é o jornal de bairro, enfim, não interessa. O que conta é isso que vai fazer. E essas transformações se operaram. A gente não tem assim uma ideia do que possa estar vindo além do que já teve. Hoje a gente está vivendo a onda das mídias sociais e dos podcasts. Provavelmente já tem alguma coisa em andamento, provavelmente já devam ter novos formatos, novas propostas. Já se fala em TV holográfica, já se fala em tantas coisas. Logo, logo a gente vai estar percebendo isso. Mas o jornalismo a gente encara desse modo. A gente encara com responsabilidade, com seriedade. E aqui, me dirigindo aos colegas, às pessoas que estão no meio, que levem em conta que a despeito de tanta mudança, né, de tanta coisa nova que tenha, não perca a essência do que é fazer jornalismo, né? Exerçam a percepção, tenham curiosidade, busquem se informar, se referencializar, se pautar melhor, estudar. Não fiquem a reboque de inteligência artificial, porque hoje é muito cômodo. Se você quiser alguma coisa, basta você digitar lá, te entrega uma notícia pronta, né? É uma coisa da qual não se pode fugir. Mas é importante que as pessoas procurem ainda ter isso em mente. Olha, se eu vou entrevistar, vou escrever sobre tal coisa e não domino, não tenho conhecimento, vou buscar saber, vou procurar me informar, vou ter alguma coisa para abrir a cabeça. Isso envolve o quê? Envolve você exercitar muitas coisas. Na faculdade, o Deda, de quem eu falei, o Djalma Luiz Benetti, ele dava aula para a gente lá, ele falou um negócio: eu não posso ensinar jornalismo para quem não gosta de música, para quem não assiste filme, para quem não vai a um teatro, para quem não lê um livro, independente do que seja. Que seja gibi, que seja música de gosto duvidoso, não importa, cada um que vê. Mas até para você entender que, olha, não é legal, não sei o que, daí você vê. Como, no meu caso, felizmente eu tive a sorte, né, de conviver com boas propostas artísticas lá, no sentido de ter acesso, né, colocar meu pai da orquestra, depois do jornal, aquela coisa, isso tudo dá um caldo para a gente. E fica aqui, né, modestamente, minha contribuição e dica para essa geração que está no meio hoje em dia. Aliás, eu até fiquei surpreso, né, porque ainda existe assessoria de imprensa, né, ainda existem agências de comunicação, né, e muitas que estão focadas nessa coisa, né. Muito se criticou a chamada release mania, né, que é a história de mandar entupir veículo de e-mail lá com notícias, né, que às vezes nem de tanto interesse assim. Mas o jornalismo é a essência dessas coisas. A gente já discutiu o fim do jornalismo tantas vezes, já se falou de tantas coisas, mas eu ainda acredito que a gente resiste. Alguns acham que ele está respirando por aparelho, eu não acredito. Eu sou entusiasta da coisa e acredito que vai ser assim. Muito bom. Zé, sabe uma questão que me preocupa bastante? Especialmente falando aqui da nossa região metropolitana de Sorocaba, e aqui na própria cidade de Sorocaba também, são os chamados portais, né? Que especialmente portais de redes sociais, como você muito bem trouxe. Esses portais hoje normalmente são de pessoas que fazem, qualquer cidadão, qualquer, né, civil vai lá, cria esse portal e começa a mitigar algumas informações e repostar, porque as pessoas hoje estão muito atrás do famoso like, né? Das curtidas, dos compartilhamentos, e existe um problema muito grave nisso. E eu gostaria de saber,
a respeito da a sua opinião referente a um processo melhor, digamos assim, regulamentatório, no sentido de profissionais que tenham um diploma para exercer determinadas profissões. Essa conversa foi discutida há algum tempo atrás, eu não sei se você acompanhou, sobre a área fitness especialmente, onde você tinha pessoas que estavam falando nas redes sociais sobre, olha, come isso, não pode comer isso, abaixa o carboidrato, come mais não sei o quê, de pessoas simplesmente que não tinham um diploma médico ou um diploma de nutricionista, nada para ter aquele poder de argumentação, simplesmente na base do entendimento não acadêmico, não científico. Você acredita que para o jornalismo moderno e para esses portais que a gente tem na região, isso é encarado como uma forma ainda muito amadora e que precisaria existir digamos, até um marco regulatório nesse sentido de que os portais precisam ter a responsabilidade de ter um jornalista que assine de forma ética tudo que ali é publicado, etc. E você acredita que isso pode vir a acontecer num país como o nosso? Acreditar, eu não sei, a gente tem um pouco cético em relação a isso, mas ter esperança a gente pode ter. Isso que você coloca aí, que você traz, remonta a algum tempo, na verdade, né? Eu tenho para mim que essa coisa começou a degringolar, a degenerar, a partir do momento em que a profissão de jornalista foi, por assim dizer, atacada por uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, em voto de Sua Excelência, lá, o ministro Gilmar Mendes, numa ação de uma... Se fosse hoje, ela seria chamada de influenciadora, mas não era, na época não era isso, que ajuizou uma ação e questionou a questão da exigência do diploma para exercer a profissão de jornalista. E o Supremo, para surpresa de muita gente, eu lembro que os sindicatos se bateram, fizeram campanha, brigaram e fomos votos vencidos, né? Não conseguiu. Ou seja, para ser jornalista nesse país, basta você querer ser jornalista. Se você quiser ter o famoso MTB, que é o nosso registro, acredito que seja assim, ou nem isso, ia mais também, basta você levar... Se você mandar uma carta para um jornal, essa carta sair publicada, você leva lá no Ministério do Trabalho e escreve para o jornal. Pum, você já sai de lá, registrar, sou jornalista. E lógico, mas Paulo Francis não era formado em jornalismo. Caco Barcelos não é formado em jornalismo. Sim, mas são exceções. Machado de Assis não era jornalista. Mas não dá para você ter parâmetro, né? Como dizia um amigo meu, se o diploma não faz o jornalista, menos ainda a falta dele. Quer dizer, então não é possível você imaginar que... A gente não está defendendo o academicismo. A gente está defendendo uma questão de visão de mundo. Porque você não vai, pelo menos os que estudam a sério, você não vai numa faculdade, seja ela qual for, simplesmente para sair de lá com um canudo, sem entender nada daquilo que vai fazer. Certas profissões, eu sou advogado, certas profissões têm uma trava. Por exemplo, existe o exame de ordem. A pessoa se forma na faculdade de Direito e faz um exame, que para alguns é muito rigoroso, que para alguns é muito difícil e tal, que é um filtro para evitar que isso. Medicina quer fazer a mesma coisa agora. Atualmente não parece que não tem, mas agora eles querem fazer o exame de proficiência para quem saia da faculdade de medicina seja um médico minimamente preparado para as coisas que tem. Na questão do jornalismo, então, daí você fala, você montar um portal, montar um domínio, criar um canal no YouTube, ter um perfil de alguma coisa, é a coisa mais simples que tem. Uhum. Um adolescente faz isso com o pé nas costas, aí, basta você chamar, você coloca, e faz bem, fica bom, não fica ruim não, fica bom, você vê. A questão é, e o conteúdo, como é que fica? Aí, é por isso que isso gera o quê? Gera oportunismo. Se eu estou num território sem fronteira e que eu posso falar o que eu quero, eu posso colocar o que não é verdadeiro, eu posso falar mal de quem eu não goste, eu posso falar, excessivamente elogiar. Imagine agora que nós estamos no ano eleitoral, como isso vai
como isso vai ser processado. Exatamente. Aliás, antes da campanha já tem isso para tudo que é lá. A diferença é que eles não estão nas redes, né? Não estão na internet. Estão falando. Aliás, eu vou abrir um parênteses para dizer que essa, na minha modesta concepção, vai ser a campanha mais sincera que nós vamos ter, porque os dois lados aí que vão estar à frente, e não é novidade para ninguém, todo mundo que acompanha sabe disso, vão estar se atacando, um vai dizer, você é ladrão e você é vagabundo, e os dois vão estar certos. Ambos terão razão. Vai ser a campanha mais sincera que a gente tem, só para esse efeito, né? Mas a responsabilidade de se fazer, é claro que afeta. Afeta principalmente porque queima a imagem. Queima a imagem de uma categoria, queima a imagem de uma instituição, queima a imagem de tudo. É lógico que quem tem possibilidade, quem está à frente, os grandes conglomerados de comunicação, monta sempre. Uma Rede Globo, para citar um exemplo, ou qualquer canal, né, no caso, vai sim se manter ainda numa linha e tal. Agora, a gente não deve ter a ilusão de achar que a gente vai ver uma imprensa absolutamente imparcial, isenta, autônoma. Por quê? Porque comunicação envolve interesse. Por menor que seja, não do jornalista, estou falando da questão de quem está à frente do empreendimento. O empresário da comunicação, ele tem suas metas, seus focos, seja eles quais forem. Então, as coisas são feitas desse modo. A depender da situação, se hoje eu estou bem com determinado segmento, eu vou dar espaço para esse segmento. Se eu estou mal, eu vou atacar esse segmento. E isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. E lógico que isso respinga em quem? Em quem está à frente da notícia. Isso. A gente é muito cobrado enquanto está no meio lá. Tal. Pô, você escreveu tal coisa lá, vamos combinar, não sei por que você falou aquilo lá, não sei o que tal. Você não vai poder falar, olha, eu se eu pudesse escrever, eu faria de outro modo, então você se segura. Aliás, num dos projetos que eu participo, então, muita gente vai falar comigo lá, com quem eu conheci no meio do jornal, e pergunta, Zé, por que você não fazia isso no seu tempo de jornalismo? Eu falei, porque eu não era dono do jornal, porque o jornal não era meu. Eu tive um professor na faculdade que disse uma coisa, o dia que você quiser escrever o que você acha correto, produzir algo correto, postar algo correto, gravar, você tem o seu veículo, porque no veículo dos outros você não vai conseguir. Não vai fazer. Então, a questão da credibilidade é muito séria. A questão da imagem da profissão sofre um abalo. É muito complicado. A nossa responsabilidade é muito grande. E não precisa nem ser portal. Eu lembro muito de exemplos aqui, na cidade e tal, de gente que fazia jornal tabloide, que era um jornal chamado jornalzinho, e não precisava disso. Repito, é uma coisa muito fácil, basta você ir numa gráfica que rode, você faz do jeito que dá. Ainda hoje, se você for, tem jornal de bairro, aqui na Vila Santana mesmo, parece que tem aí o jornal da Vila Santana, com coisas assim, com o anúncio que parece que é distribuído na Santa Rita, né? Na padaria. A padaria aqui, a padaria Santa Rosália e tal. É uma forma de você preservar a identidade da região, aqui, do bairro, muito legal, por um lado. Vamos falar do comerciante fulano, que já tem não sei quanto tempo, e aqui eu que conheço a Vila Santana mesmo, porque por acaso esses dias eu vi do seu Gastão aqui, do Fazolinha, aqui atrás da Santa Rita, está lá do alto dos seus mais de 90 anos ainda, tá, a melhor bolinha de ovo da cidade, eu vou fazer propaganda aqui, colocando uma delícia. Eu tenho uma ligação muito forte com essa região aqui que você vai. Eu cresci aqui, isso aqui, se eu tivesse tido a sorte, eu continuaria morando aqui, né? Mas eu não fui. Então, os tabloides, eles surgiram com essa proposta. Então, teve tabloide de tudo que é jeito. Sorocaba, se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar de não sei quantos jornais aí, famosos jornais que tiveram vida curta, porque não sobreviveram, não conseguiram levar adiante. E teve exemplos, assim, infelizmente, complicados de pessoas que se arvoravam em lideranças aí e tal, que tinham pretensões políticas e tal. Eu lembro de um caso, eu não vou citar o nome aqui, porque a pessoa já faleceu, nem é o caso, mas ele tinha um projeto lá, um jornalzinho, que era o seguinte, ele chegava na prefeitura e chegava e falava, vou dar tal notícia. Mas não está certo, isso não aconteceu. Pois é, então você não quer que eu dê tanto. Enfim,
Isso, inclusive, caracteriza até uma forma de crime, né? Tipo, pode ser encarado até como questão de crime, porque envolve responsabilidade. As mídias sociais, a tecnologia, a evolução tecnológica, portanto, elas precisariam ser reguladas, né? É que se você fala em regulamentação nesse país aqui, isso envolve o quê? Censura. Ah, você está querendo censurar. Você não quer, você está atacando a liberdade de expressão. E isso também foi tema de debate enorme. Até que ponto é a liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? O que ultrapassa a liberdade de expressão? A Constituição fala, não, existe liberdade de expressão. A Justiça, inclusive, já colocou um limite para isso, né? Bom, é simples, né? A gente aprende desde sempre, lá eu aprendi aqui no Genésio Machado, aqui da Vila Santana, uma coisa, o nosso direito vai até onde começa o direito dos outros. Se afeta, se impacta, então eu não posso. É preciso ter limite. Eu me lembro que eu entrevistei humoristas lá na época do meu tempo, eu falei com o Ari Toledo, que é um baita, foi um baita humorista, um dos maiores humoristas que esse país teve aqui, que ele morava aqui em Salto e vinha para Sorocaba direto, vinha aqui se apresentar, e ele passava no jornal lá, fazia a graça dele, brincava. E um dia nas entrevistas eu perguntei, Ari, o humor tem que ter limite? Ele falou, tem. Eu falei, tem que ter limite, porque as coisas não podem ser feitas do modo que tem. Mas repita, as coisas, quando são colocadas desse modo, criam um ambiente de maniqueísta. Antes era maniqueísmo, hoje é polarização. Se você defende uma agenda, se você defende determinadas propostas, determinados valores, você é de um espectro ideológico, você é direita. Se você discorda, você é esquerda. O problema não é ser de direita ou ser esquerda, o problema é que as pessoas não se respeitam mais. Desde que esse fenômeno chamado polarização, que não é tão novo como muita gente pensa, acontece, o que aconteceu? Quanta gente não perdeu a amizade? Quantas famílias não se desfizeram? Tem gente que não fala com o outro há 4 anos por conta de um negócio desse. Será que vale a pena pagar esse preço? Exatamente. Eu não tenho. É aquela história. Eu posso pensar do meu modo, eu posso gostar de determinada coisa, eu posso achar determinada coisa, eu não posso obrigar alguém a pensar como eu penso, a fazer o que eu quero. Então, o jornalismo, frente a esse cenário de evolução, de tabloide, de portais e tudo, precisaria ser repensado, sim. E seria bem-vinda uma proposta de regulação discutida, logicamente, não imposta. Sim. Não imposta. Não de cima para baixo. Para usar uma linguagem que eu vou falar aqui, né, tem que ser horizontalizada, né? Horizontalizada é um termo que a esquerda não usa muito. Ah, tá vendo? Pode estar certo que se tiver comentário nas suas postagens, não fala assim, vocês levaram um petista, um esquerdista, sei lá o que mais o que. Mas tudo bem, vamos falando. Muito bom. Zé, tá muito bom conversar com você, o papo tá muito bacana. Legal, fica à vontade. E eu vou fazer uma última pergunta aqui pra gente ir caminhando pro fim do nosso bate-papo. Eu passaria horas aqui conversando com você. Tá muito boa a nossa conversa. Mas o que eu queria saber agora, pra gente fechar, é sobre uma comunicação mais segmentada, mais especializada. Em qual sentido? O senhor comentou que você também é advogado, né? E aí você atua ou atuou, a gente estava comentando no off aqui, no núcleo de comunicação da OAB, né? E normalmente se escreve, fala sobre uma mídia muito segmentada. Eu lembro que quando eu estava na universidade, eu fazia parte do núcleo de jornalismo científico da Uniso, e a gente fazia esse trabalho de segmentação. E nesse caso de segmentação, eu trabalhava no núcleo de saúde, então a gente escrevia especificamente matérias científicas sobre o departamento de saúde da universidade. Então, era um jornalismo muito técnico, era uma linguagem muito técnica, e o nosso papel era justamente desmistificar esse decorrer técnico e trazer para uma linguagem mais simples. Dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, ao qual o senhor trabalhou ou trabalha ainda nessa frente de comunicação, como que é essa frente de um jornalismo, não só de um jornalismo, mas de uma comunicação mais especializada, mais nichada? Como é que, para quem tem interesse em atuar numa frente bem específica da comunicação ou do jornalismo, como é que você enxerga esse processo como um todo? Isso envolve uma questão que é do uso da linguagem, né? Cada segmento trabalha determinada linguagem. No direito, especificamente,
muita gente que não tem a obrigação de saber, logicamente, né? Isso é restrito, né? Se usava muito uma coisa que era denominada juridiquês, que é o juridiquês. Juridiquês é língua usada. São coisas muito cifradas lá. Eu diante da formação, tanto em direito quanto em jornalismo, eu tive menor dificuldade por conta dessas coisas. Então, o que chegava lá, a gente sabia interpretar, sabia colocar. Mas dentro da subseção aqui da OAB, como de resto em todas as demais, a questão do juridiquês, ela está restrita a outros momentos. Tal. Primeiro, lógico que ainda tem muita coisa. Por quê? Porque essas instituições se dirigem ao público-alvo. Né? Uma vez que o veículo é segmentado, é nichado, então ele vai falar. Você na área de saúde, provavelmente falava com quem pesquisa, com quem pesquisa saúde, com quem entende saúde, então essas pessoas vão fazer. O desafio que a gente tem é traduzir isso, né, para decodificar, para que as pessoas consigam entender o que isso quer dizer, como é que isso pode ficar mais palatável, mais acessível, para que as pessoas entendam e concebam, né? É válido, existe, sim, editorias específicas. Aliás, no jornal isso existe, só que não com essa formatação engessada, né? Nós temos economia. Sim. O noticiário econômico, para quem não tem domínio, é muito complicado, dependendo das coisas que você vai fazer. Discutir taxa de juros, discutir política cambial, discutir autonomia do BC, de discutir intervenção de tarifas, fim do PIX, as ameaças externas, as coisas que tem. São temas que não chegam geralmente à massa, ao grande público. Exatamente. Nada contra, mas e que eles têm interesse. Já existiram veículos especializados, por exemplo, Gazeta Mercantil no Jornal Econômico, Valor Econômico, Valor. está até hoje aí, a gente sabe disso. Tanto quanto existia também as propostas voltadas, né? A gente tinha muito isso aqui, as revistas de fofoca, né? Durante muito tempo chegou a ter, para quem lembra, Amiga, enfim, todas essas aí caras, aliás, sobre caras tem uma coisa curiosa, o Ziraldo, né, que foi do Pasquim, que era uma mídia alternativa também, que foi perseguida, né, nos tempos de ditadura, ele fez um contraponto a isso, bem humorado, há muitos anos atrás, para caras, ele criou a revista Bundas. E ele dizia que quem mostra a bunda em caras não mostra a cara em bundas. É uma sacada muito legal, muito bacana. Então tudo fica dependendo do modo como você trabalha a linguagem. Eu falei aqui há pouco do ex-prefeito Teodoro Mendes, né, que não está mais entre nós, é uma figura muito saudosa, que eu aprendi a admirar, que eu conheci bem. E em um determinado momento aí, a gente conversava muito lá no Cruzeiro. Ele era promotor aposentado, não sei o quê, e toda vez que se precisava, ele estava disponível. Doutor Teodoro, tem um negócio aqui, vou esclarecer para você, não sei o quê, porque ele foi constituinte. Ele escreveu a Constituição de 88, não sei o que e tal. E ele esclarecia muitas dúvidas, né? Um dia ele chegou assim para mim e falou: olha, eu estou vendo aí essa questão da linguagem, não sei o que e tal. O que você acha da gente fazer um bem bolado aí? Eu faço um texto defendendo a linguagem normal, culta, rígida, fechada, e você fala, dá mais solta. Você está brincando? Eu não sou páreo para competir com o senhor, não sei, imagina, vamos fazer. E acabou que saiu. O Cruzeiro gostou da ideia e saiu. Tal. Foi muito legal. Não teve vencedor, não teve vencido. Tal. Ficou para esclarecer. Eu acho que aquilo, o Vinícius, o Pasquale Cipro, né, tinha uma frase que dizia, né, que não se deve ir à praia de terno nem ao tribunal de sunga. Né? Então você tem que se adaptar à linguagem dessas coisas. Então esse jornalismo segmentado a que você se refere, esse jornalismo mais específico, dirigido, ele encontra espaço, sim, na esfera de competência dele. É lá que as coisas vão estar. E, lógico, que se isso cair num veículo de massa, às vezes nem sai, às vezes nem cabe. Né? Você vai chegar lá, laboratório, a universidade tal descobre combate fungo
que ataca a lavoura de tal gênero, não sei o que tal. Não tem como. Eu recebo lá direto, lá, ainda chega me coisas lá. Indústria de borracha, tal, faturou X, não sei o que, está mudando alguma coisa. Tudo tem relevância. Uhum. A questão é qual que é o nível de interesse que isso alcança, isso que chega. Eu acho que é isso. Muito bom. Zé, quero agradecer imensamente por essa nossa conversa, foi muito bom, foi uma aula hoje aqui para mim de jornalismo, de comunicação. Muito obrigado por o senhor ter aceito esse convite de conversar um pouquinho aqui com a gente, passar um pouquinho da sua visão, da sua experiência, e para as pessoas que acompanharam a gente também, eu tenho certeza que foi uma aula incrível aí sobre jornalismo e comunicação. Obrigado, viu, Zé? Eu que agradeço o convite, a oportunidade e tal, e quero fazer um agradecimento especial ao que eu chamo ele de irmão da vida, Fernando Guimarães, que fez propaganda enganosa a meu respeito. Espero não ter cansado a audiência, espero que todos tenham aproveitado e contribuído com isso. Foi um prazer, fico à disposição. Se precisarem, é só convidar, a gente está aqui de novo. Muito obrigado. Com certeza, Zé, vai ser um prazer, já está convidado para que você volte novamente aqui conversar com a gente. Pessoal, e para você que acompanhou esse bate-papo aqui no Papo Público, meu muito obrigado. Continuem acompanhando nossas redes sociais, que nós vamos estar divulgando as próximas entrevistas, quem serão os próximos convidados. É só acompanhar a gente nas redes sociais, @Papo Público Pod, de podcast, né? POD. Beleza? Vai achar a gente na hora, bem facinho. Agradeço imensamente você que acompanhou mais uma vez até o final essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo. E na semana que vem tem mais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.